A Princesa da Yakuza, novo filme que chegou na Netflix, é um exemplo claro de estilo acima de conteúdo. A trama acompanha a Kemi, uma jovem que mora no Brasil, que treina com seu sensei e trabalha numa lojinha na Liberdade. Isso até um homem sem memória cruzar com seu caminho com uma katana misteriosa, que leva a Kemi numa jornada pelo seu passado e futuro. A Princesa da Yakuza é um caso curioso. É um filme que é baseado numa HQ brasileira chamada Shiro, do brasileiro Danilo Beirute, tem um austro-brasileiro na direção que é o Vicente Amorim, se passa praticamente em São Paulo, na sua quase totalidade, mas quase não tem atores brasileiros ou o idioma português é falado. Isso acaba criando uma estranheza para quem assiste, ainda mais se for como o meu caso, que mora em São Paulo e reconhece aquelas localidades que eles passam, como o bairro da Liberdade, ou até mesmo o município de Paranapiacaba, e você vendo isso, se passando nessas localidades, e você não vê ninguém falando português, e sim quase que inglês na maior parte do tempo, causa essa estranheza. Dá até para argumentar que eles estão criando meio que uma São Paulo particular para dentro dessa história que eles estão querendo contar. Só que essa questão de parecer um filme que quer ser muito internacional o tempo todo, e por conta disso, os personagens vão falar inglês na maior parte do tempo, mesmo que seja um filme que se passa no Brasil, e aí até personagens que estavam no Japão, e aí quando eles vêm pra cá, eles passam a falar inglês também, soa estranho. Essa versão particular traz um estilo que é minimamente interessante, com letreiros em neon, luzes fortes e que se passa praticamente à noite, para aproveitar desses elementos visuais pela fotografia do Gustavo Hadba. Pena que o roteiro seja tão ruim, e aí que eu trago a questão do começo do vídeo de estilo acima de conteúdo, porque visualmente eu acho que é um filme legal até, só que quando você pensa na narrativa você vê que quase não há elementos ali que sustentem essa história que a gente está acompanhando. Tudo que envolve a Yakuza e a jornada de descoberta da Kemi sobre seu passado e seu papel em tudo soa previsível e raso demais, o que é ainda mais prejudicado pela falta de ritmo desse longa. Não há nada exatamente dentro desse filme que entregue um arco de desenvolvimento em torno dos seus personagens, meio que do lugar que a gente sai é muito próximo do lugar que a gente chega para esse tempo todo de filme, e aí tem essa falta de ritmo que piora ainda mais a experiência, porque parece que é um filme que ele é muito mais arrastado e muito mais longo do que exatamente ele precisaria ser. Além do fato de que há vários momentos dentro desse filme que eu me peguei, tipo, o que diabos está acontecendo? Porque rolam saltos de coerência, onde situações acontecem do absoluto nada, e só porque sim, que eu sinto que tira você de dentro do universo do filme, e por consequência, acaba tirando um pouco a credibilidade dessa história que está querendo ser contada. E um outro elemento dentro desse filme que eu não vejo a menor justificativa para existir é justamente o filme se passar em São Paulo e fazer questão de ressaltar através de letreiros que se passa em São Paulo, se passa no bairro da Liberdade. Só que isso não tem função para a narrativa ou até mesmo para o arco de desenvolvimento da Akemi quanto personagem principal. É dito num determinado momento do filme que trouxeram a personagem para o Brasil quando ela tinha 6 anos de idade, só que a gente não vê necessariamente alguma característica em torno dessa personagem de estar no Brasil, não há uma história em torno de identidade e qual é o local que essa personagem pertence. O Jonathan Rhys Meyers, que tá no filme, ele não tem nenhuma justificativa para existir dentro desse filme. Tipo, ele é tratado, eu sinto até que quase menos que um coadjuvante. Ele é mais um figurante de luxo. O ator mal abre a boca, só vai de um lado pro outro sem exatamente nenhum motivo. E mais do que isso até, eu sinto que ele acaba caindo também nas conveniências do roteiro de ele é um personagem sem memória, mas aí só porque sim, do nada, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma construção, ele lembra de algumas coisas que fazem ele seguir por um determinado caminho, que aí eu sinto que é essa conveniência do roteiro em vários momentos, esses pulos de lógica que faz você meio que correr atrás do filme, em vez do filme estar exatamente querendo te contar uma história que vai se abrindo diante de você. E os momentos de ação desse filme, eles tentam parecer cool, descolado, então vai pegar a katana aqui, vai cortar a mão de um cara, vai dar na cabeça do outro, vai ter sangue, vai ter esse gore, essa violência,
para mascarar a falta de coreografia dessas sequências. Se você prestar atenção na montagem desse filme em particular, nesses momentos de ação, é tudo tão entrecortado para esconder essa falta de coreografia e tornar a ação parecer interessante, que no fundo ela só não é. Eu não vou dizer que é no nível de Taken, se eu não me engano é o Taken 3, né, que tem uma cena que o Liam Neeson vai pular uma cerca e tem corte, 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 mas tem momentos de ação dentro desse filme que beiram isso quase. No fim, A Princesa da Yakuza é um daqueles filmes que você provavelmente alugaria numa locadora por conta da capa bonita, só que na hora que você assistisse, ia ser entregue para você uma experiência esquecível, arrastada e batida. E mais do que isso até, eu sinto que é um filme que não encontra um propósito para existir e contar essa história se passando no Brasil, especificamente em São Paulo. Poderia se passar em qualquer outro lugar do mundo que não faria a menor diferença. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo falando sobre Princesa da Yakuza. Se você curtiu, deixa aí nos comentários por quê, vamos trocar uma ideia, assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama. Se quiser deixar um joinha, isso me ajuda demais e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!